Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 9, orando e jejuando como Jesus ensinou. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são: a oração é um diálogo com o Pai. Segundo, a oração que Jesus ensinou. E terceiro, oração e jejum, uma combinação. O nosso texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículos 2 e 3. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Nossa verdade prática diz: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam, ou seja, reforçam sensivelmente a vida piedosa do crente ou do cristão. Nossa palavra-chave é oração. Primeiro tópico: a oração é um diálogo com o Pai. Diálogo é quando nós falamos e nós também ouvimos. Normalmente como que funciona? Nós podemos falar com Deus na oração e ouvir Deus falar conosco através da sua palavra, através da meditação, da leitura da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Aí também tem o Salmo 5, o verso número 3, que diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Então olha só, ele está dizendo aqui que logo pela manhã, assim que ele acorda, o Senhor já vai ouvir a voz dele. Não é isso? O salmista está dizendo isso. Então pela manhã apresentarei a ti a minha oração. Pela manhã ele já vai falar com Deus. Aí o finalzinho do versículo diz assim: e vigiarei. Esse vigiar aqui não é aquele vigiar quando Jesus disse assim: vigiar e orar para que não entreis em tentação. Não, esse vigiar aqui é o seguinte: eu falei com Deus e eu vou prestar bastante atenção. A palavra vigiar significa observar com atenção, estar atento. Então eu falei com o Pai e eu vou estar bastante atento. Qualquer movimento durante o dia ou no próprio período da oração, ou assim que eu me levanto, vou para o trabalho, vou para a escola, eu vou ter que ficar atento, vou prestar bastante atenção, porque de uma forma ou de outra ele vai estar falando comigo. Então nós falamos com Deus na oração e ouvimos Deus falar conosco através da sua palavra, ou nós falamos com Deus e vigiamos, prestamos bastante atenção para ouvir a resposta que ele vai nos dar no decorrer do dia. Primeiro subtópico: a natureza da oração. A oração ela tem várias naturezas. Pode ser uma oração de confissão, uma oração de adoração, uma oração de comunhão, uma oração de ação de graça, que é o mesmo que gratidão ou agradecimento. Enfim, tem várias naturezas. Colossenses 3,17 vai dizer assim: tudo que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Essa versão aqui é a NVI. A gente sempre usa Almeida Corrigida Fiel aqui nas nossas lições. Porém, quando é uma tradução diferente, a gente cita. Então, essa aqui é a NVI, Nova Versão Internacional. O que eu quis dizer com isso aqui? O que esse versículo está querendo dizer? Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação. O que é oração? É falar e agir. Então, palavra e ação. Falar e agir, isso é oração. Então, tudo que fizer em oração, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o nosso Pai. Então, nós temos que falar e agir. Falar e agir é o significado da palavra oração. O segundo subtópico diz: como os homens de Deus viam a oração? É uma pergunta. Como que eles viam? Então, eles viam como uma ordem. Eles viam que era tão necessária quanto o sono e também quanto o alimento. Olha só, Lucas 18:1 diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então era como se fosse uma ordem, eles viam dessa maneira. Então eles tinham o dever, tinham a obrigação de fazer oração, de orar, de buscar ao Senhor nosso Deus. Também era necessária, da mesma forma que o sono, da mesma forma que o alimento, da mesma forma que nós alimentamos e cuidamos do nosso corpo físico, nós temos que cuidar da nossa parte espiritual. Atos capítulo 6, versículo 4 diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então vai continuar. Para quê? Para que possa continuar sendo alimentado, tanto de a parte espiritual. A nossa alma tem que ser alimentada através da oração. E Lucas 6,12 também diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar,
e passou a noite em oração a Deus. Olha só, então ao invés de dormir, passou a noite orando. Fazer isso todas as noites? Falei assim, não era todas as noites, mas uma vez ou outra ele acabava fazendo, principalmente quando ele tinha que tomar algumas decisões importantes. Então ele, ao invés de dormir, de descansar o corpo físico, ele passava alimentando o espírito para que pudesse tomar uma decisão importante no dia seguinte. Terceiro subtópico, a maneira de orar. Então, não é de qualquer jeito. Existe uma maneira correta de orar e não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu penso. Tudo que Deus fez, tudo que Deus deixou escrito para nós, tem regras, tem ordenanças, tem tudo preparado para que nós possamos saber como fazer. Então Mateus 6,9 diz assim, portanto vós orareis assim. Os outros oram de uma maneira, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Assim ele começa ensinando a oração para os seus discípulos. Lucas 11,1 diz assim, e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, presta atenção. Jesus acabou de orar, os seus discípulos estavam prestando atenção, eles notaram que a oração dele era diferente da oração costumeira. Então ele pediu assim, Senhor, nos ensina a orar, da mesma forma que João o Batista ensinou os discípulos deles a orar. Então quer dizer, João ensinou uma oração diferente, e o Senhor fez uma oração diferente, então nós queremos aprender a orar de forma diferente. Foi isso que eles comentaram nesse versículo aqui. E o que Jesus fez? Jesus ensinou eles a orar. A quem a oração deve ser dirigida? Então, primeiro, nós devemos orar para o Espírito Santo, devemos orar para Jesus, devemos orar para Deus. A quem nossa oração deve ser direcionada, deve ser dirigida? A quem? A qual pessoa? João 16:23 diz assim, naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, olha só, a quem deve ser dirigida? A meu Pai, em meu nome, ou seja, palavras de Jesus. Então a oração deve ser dirigida ao Pai, em nome do Filho, ou em nome de Jesus. Aí o finalzinho do versículo diz assim, Ele vô-lo-á de dar. Segundo, a postura do corpo na oração. Tem uma postura correta para o corpo na oração? Olha só, vamos ver aqui em Isaías 38:2. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Nesse caso, Ezequias ele orou deitado, ele estava com uma enfermidade, não era preguiça não, ele estava com uma enfermidade, então ele virou o corpo para a parede e orou ao Senhor. Então ele orou deitado devido à sua enfermidade. Não vá orar deitado por causa de preguiça de dobrar o seu joelho, tá bom? E 1 Reis capítulo 8:54 também diz assim, sucedeu pois que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos, então aqui mais uma posição. Então Ezequias orou deitado devido à sua condição física, devido à sua enfermidade. Mas Salomão, tendo condições, o que ele fez? Orou de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor. Então, qual que é a postura correta, a posição do corpo correta para poder orar? Não tem posição certa para poder orar. Você pode orar de pé, você pode orar sentado, você pode orar deitado, dependendo da sua condição física. Às vezes as pessoas chegam na igreja, quando nós chegamos na igreja nós temos o dever de orar, de falar com o dono da casa, de buscar Deus, de falar com ele até o início do culto. Tem pessoas que por sua condição física não podem dobrar o joelho. O que elas fazem? Elas se sentam, abaixam a sua cabeça e ficam ali orando, da mesma forma que se estivesse de joelho. Então não existe uma postura correta na oração. Existe sim um mover correto da oração, a forma correta de se orar. Postura do corpo, não. O próprio Jesus também, quando ele, na multiplicação dos pães, como que ele fez? Ele fez o povo se assentar, então ele se assentou também, elevou os olhos para o céu e orou, deu graças, bendisse aquele alimento para que eles pudessem fazer a divisão. Então, qual que é a postura correta? Essa postura não existe, depende da sua condição, depende do lugar que você estiver. Horário da oração, existe um horário certo para orar? Os judeus eles oravam de manhã, ao meio-dia e de tardezinha, então oravam 3 vezes por dia. E nós temos um horário certo para orar? Nós não temos um horário certo para orar, nós não temos um horário definido para orar. Porém, é interessante que nós agendemos um horário
todos os dias, preferencialmente no mesmo horário, para quê? Para se criar um hábito. Então todos os dias nós temos aquele mesmo horário, nós podemos buscar a Deus. Se nós tivermos condições, se nós tivermos oportunidade, buscar mais a Deus ainda, um tempo ainda maior. Porém, se não tiver pelo menos aquele horário reservado, nós temos todos os dias dentro da nossa agenda para poder buscar o nome do Senhor. Olha o que diz o Salmo 55, verso 17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. E também 1 Tessalonicenses 5,17, que é muito citado, muito conhecido, orai sem cessar. Como que você ora sem cessar? O tempo todo, 24 horas orando, sempre com o pensamento ligado no céu, ligado em Deus. Lugar da oração. Existe um lugar para oração? Mateus 6,6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, quando nós falamos de entrar no aposento ou de entrar no quarto, fechar a porta, o que isso quer dizer? Isso quer dizer intimidade. Então, é um período que nós temos que passar com Deus, somente nós e Deus. Ou seja, eu em particular com Deus, você em particular com Deus. Porta fechada, ninguém mais presente. Mas também é um momento de oração pública. Então, o lugar da oração, não importa onde você esteja, é necessário que ore. E decoro na oração. A palavra decoro, ela diz respeito à sinceridade também, decência, reverência no ato de orar. Na hora de você orar tem que ter decoro, tem que ter respeito, tem que ter sinceridade, tem que ter decência, tem que ter reverência. Por exemplo, tem gente que gosta de dormir sem roupa. Aí ele vai acordar, já vai dobrar o joelho dele e falar com Deus: meu irmão, sem roupa, pelado, nu, não é sinal de decoro, não é sinal de decência, não é sinal de reverência, não é sinal de respeito, né, dessa forma. Somente com a roupa íntima, somente com as roupas de baixo, não é um sinal de decoro, não é aconselhável fazer isso daí. Irmão, Deus ouve tudo, Deus sabe tudo, Deus pode tudo, por causa da sua onipotência, onisciência, onipresença. Porém, não é viável. Se você tem condições de se arrumar, de ficar bonitinho, de se trocar, de se perfumar, de se lavar, de escovar seus dentes, por quê? Porque você vai conversar com uma outra pessoa. Deus é uma pessoa, você vai conversar com Ele. Quando você vai conversar com seu amigo, você vai cheio de remelo no olho, o nariz escorrendo, sem escovar os dentes, sem pentear. É assim que você vai conversar com seu amigo, é assim que você vai conversar com outras pessoas, é assim que você sai para trabalhar. Então por que para falar com Deus vai ser desse jeito? Temos que ter decoro, reverência, respeito. Atos 2,1 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Todos eles concordavam, todos eles tinham o mesmo objetivo, todos eles tinham o mesmo pensamento, todos eles queriam a mesma coisa. O estado do coração na oração. Aí sim, João 15,7. Se vós estiverdes em mim, palavras de Jesus, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha só, então, se nós estivermos em Jesus, se as palavras de Jesus estiverem dentro de nós, aí sim nós vamos orar, aí nós vamos buscar Deus e tudo quanto nós pedimos. Por quê? Porque nós vamos pedir de acordo com a vontade dele. Então tudo que nós pedimos, ele vai nos fazer, vai ser feito por nós. Agora, olha o que Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Quando nós pedimos sem estar nele, sem a palavra dele estar dentro de nós, nós pedimos mal. Por quê? Porque nós temos um pensamento egoísta, porque nós oramos, intercedemos em nosso favor, porque nós queremos gastar aquilo que o Senhor nos dá nos nossos deleites, nos nossos prazeres. Nós pedimos carro, nós pedimos casa, nós pedimos dinheiro, nós pedimos emprego, e tudo quanto ele nos dá, tudo quanto ele nos concede, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar em nosso benefício próprio. Nós nunca pensamos que aquilo que Deus nos dá é para repartir com outras pessoas. Nós nunca pensamos dessa forma. Então, por isso que muitas vezes Ele não nos concede algumas coisas. O resumo desse tópico diz: na oração devemos glorificar a Deus e suplicar ao Senhor a respeito das nossas dificuldades. Então, oração não é só pedir. Não, a oração não é só isso. Então, a oração é adorar, a oração é confessar, a oração é glorificar, a oração é gratidão, a oração é expor a sua vida aos pés do Senhor, e é muito mais do que isso, além de só pedir. O segundo tópico diz a oração que Jesus ensinou. Então, Jesus não condenou a oração em público, é o primeiro subtópico. Ele não condenou a oração em público. Por quê? É um lugar para orar em público. Pode orar em público ou não pode orar em público? Pode orar em público, mas o que Jesus condenou foi a hipocrisia. Por quê? Mateus 6,5 vai dizer: e quando orares, não seja como os
hipócritas, pois se comprazem, ou seja, têm prazer em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas. Tem problema orar em pé na sinagoga? Tem problema orar em pé nas esquinas das ruas? Não, não tem problema. Mas qual que era a motivação deles? Olha, para serem vistos pelos homens. Então o problema é a motivação. Foi isso que Jesus condenou. Não é orar em público, mas sim orar para ser visto pelos homens. Esse é o verdadeiro problema. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Se é que tinha alguma recompensa para receber no céu, já recebeu aqui na terra. Então lá já não vai ter mais nada para receber, se é que vai estar lá também, se é que vai chegar até lá. O segundo subtópico diz: Jesus quer que sejamos discretos. Mateus 6,6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto te recompensará. Então sua ênfase não é o lugar, não é o público, não, a ênfase não é isso aqui, mas é a atitude de quem ora, é o seu coração. Isso é o que ele está querendo dizer aqui. Então não seja hipócrita, mas seja verdadeiro. Não seja fingido, mas seja honesto, seja sincero. Terceiro, não useis de vãs repetições nas orações. Então nesse ponto aqui, Jesus ele ensinou os discípulos a orar. Mas nós não devemos ficar repetindo a mesma oração várias vezes, ou a mesma reza várias vezes. Por quê? Porque quando você está lendo alguma coisa, quando você está repetindo alguma coisa, você está rezando. Tem algum problema rezar? Eu disse, não, o problema não é rezar, o problema é a oração que Jesus ensinou a gente ficar só nela. Pai nosso está no céu, Pai nosso está no céu, Pai nosso está no céu, Pai nosso está no céu. Por quê? Porque isso eu vou estar repetindo isso aí em vão. Isso aí foi um modelo que Jesus nos ensinou para que nós pudéssemos saber o que fazer, o que orar, para onde dirigir nossa oração, qual que é o conteúdo que tem que estar dentro da nossa oração. Então, se eu ficar falando Pai nosso está no céu, Pai nosso está no céu, que sentido vai fazer isso? Não vai fazer sentido. Então a oração ensinada por Jesus é um modelo para que nós pudéssemos utilizar. Por exemplo, eu começo a oração, Pai Nosso. Primeiro, eu entendo que eu tenho um pai. Mesmo que meu pai aqui na terra não esteja mais presente na minha vida, mas eu entendo que eu tenho um pai no céu. E outra, nosso, eu entendo que ele não é só meu, tem outras pessoas, eu tenho outros irmãos por quem eu preciso orar, que também tem dificuldades, também tem necessidades, por quem eu preciso orar. Então, e por aí vai. Lucas 11:1 diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Então, eles já conheciam as 3 orações diárias. Lembra quando Daniel orava 3 vezes ao dia? É costume dos judeus orar 3 vezes ao dia. O próprio salmista que nós lemos no Salmo ali atrás, ele disse: De manhã, ao meio-dia e à tarde orarei ao Senhor. Era comum, só que era sempre, pelo menos o início da oração era sempre o mesmo. O tipo da oração, o modelo da oração era sempre o mesmo. Porém, olha só, uma coisa é vã repetição, outra coisa é repetição. Então, repetição sem o vã, sem ser a palavra vã, ela significa que não tem conteúdo. Vã significa vazio, significa oco, significa que não tem fundamento, que é contrário à realidade, e vã também significa falso. Então o problema não é a repetição, mas o problema é a repetição vazia, repetição sem fundamento. E Mateus 6,7 vai dizer assim: E orando não useis de vãs repetições, como os gentios. Peraí, então ele não está falando dos judeus, ele não está falando dos cristãos, ele está falando dos gentios. Olha só a diferença. Não usei de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Já imaginou você começar a orar e falar assim: Senhor, eu quero uma casa, 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 Senhor, eu quero uma casa. Qual que é o sentido disso? Qual que é a definição disso? Não, isso não vai resolver. Isso sim é vã repetição. Porque eles oravam assim: Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, a tua palavra dura para sempre. Aí eles entravam no modelo da oração, eles entravam no diálogo com Deus normalmente. Então sempre o início da oração era sempre da mesma forma. O próprio Shema, que é o Ouve Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então o próprio Shema também era uma repetição, mas são coisas que estão na Bíblia, que nós podemos fazer. Porém, o que é o correto da oração? O correto da oração é falar com o Pai, diálogo que mantém com o Pai, falar com Deus e ouvir a voz de Deus falando conosco. Mateus 26
Ó, vamos ler o versículo 39, 42 e 44. O que é isso aqui? Isso aqui é uma oração que Jesus foi fazer e nesses 3 versículos, ele repetiu a mesma oração. Olha só. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí ele voltou, falou com os discípulos. Aí ele voltou de novo para fazer oração. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Aí pela terceira vez, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Isso aqui é vã repetição? Não é vã repetição. Isso aqui é uma necessidade do coração. Então, cada vez que Jesus for orar, ele repetiu as mesmas palavras. Porém, não eram repetições vazias, não eram repetições ocas, sem fundamento. Não, eram palavras do fundo do coração. Eram palavras necessárias. Era algo que ele estava sentindo, que ele estava derramando seu coração diante de Deus. Não é aquilo lá que a gente falou: quero uma casa, quero uma casa, quero uma casa, quero uma casa. Ou para nós está no céu, para nós está no céu, para nós está no céu. Não era nada disso, não. Era alguma coisa que era necessária. Porém, o que ele disse no final da oração dele? Ele sabia que o Pai não ia atender. Ele falou assim: contudo, porém, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Então a minha oração tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Eu quero muito uma coisa, mas Deus, eu tenho que saber se é isso que Deus quer para a minha vida, se isso vai fazer bem para a minha vida, se Ele vai poder me dar e eu vou poder fazer bom uso daquilo, não somente para mim, mas também para abençoar os meus irmãos. E o resumo desse tópico diz que o Senhor Jesus não condena a oração pública. Entretanto, a oração deve apresentar discrição, de discreto, em sua prática, bem como não ser conduzida por vãs repetições vazias. Oração e jejum. Oração e jejum é uma combinação perfeita, primeiro subtópico. Então, lá em Esdras, capítulo 8, versículo 21 e 23, diz assim: Ali junto ao canal de Ahava, proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. 23. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então, uma combinação. Fizeram um jejum e ainda oraram ao Senhor. Aí sim, e pedimos essa bênção ao Senhor, e ele nos atendeu, ele nos socorreu, ele fez conforme nós pedimos a ele. Por quê? Porque era da vontade dele. Ele estava indo fazer a obra, estava indo fazer a vontade de Deus, e eles ainda assim jejuaram e oraram, e o Senhor os atendeu, o Senhor os socorreu. Então, os dois juntos, eles revelam uma dependência de Deus em momentos mais extremos, em momentos mais difíceis. Então, quando nós precisamos buscá-lo para resolver algum problema específico, também para receber uma orientação de Deus. Então, eu preciso receber a orientação de Deus. Eu estou com um problema específico, então eu vou jejuar e eu vou orar, vou fazer essa combinação para que eu possa receber uma resposta de Deus. Segundo subtópico, o aspecto bíblico sobre o jejum. Então, tem 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum. Quais são eles? Confissão de pecados. Então, por que eu vou ter que fazer um jejum? Quando eu vou confessar meu pecado, então eu tenho que entrar em jejum. Lamentação, choro, dor, vai ser necessário também. E o que mais? Envio de missionários. Vou ler um versículo de cada um deles aqui para a gente confirmar o que está dizendo. Tá? Deuteronômio 9,18. Depois prostrei-me perante o Senhor, outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Então, para confessar os pecados, Moisés, aqui, nesse caso aqui era Moisés, ele estava jejuando também para poder confessar o pecado de todo o povo. Juízes 20, 26 diz assim: Então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. Eles estavam chorando, eles estavam se lamentando por conta de um problema, por causa de uma tribo que estava sendo eliminada. Claro que não foi, né? Mas por causa de uma tribo que estava sendo eliminada, a tribo de Benjamim. Então eles estavam se lamentando. Então, no caso de lamentação, também fizeram um jejum. E Atos 13, 2 e 3. Enquanto adoravam o Senhor, esse aqui é o nosso texto áureo, né? Enquanto adoravam o Senhor, jejuavam, disse o Espírito Santo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, para enviar missionário, também é necessário essa junção de oração e jejum. E o terceiro subtópico diz: o ensino de Jesus
sobre o jejum. Então existiam os ensinos sobre o jejum que não eram de Jesus, então as pessoas faziam de maneira errada, mas Jesus ensina a maneira correta de como fazer o jejum. Mateus 9, 14 e 15 diz: então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Aí Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Então não era necessário. Até então os discípulos não tinham orado, até então os discípulos não tinham jejuado, mas ainda assim o Senhor Jesus tinha dado poder para eles para expulsar demônios e para curar enfermos. Olha só, inclusive quando teve um demônio que eles não conseguiram expulsar, por que foi? Porque até então eles não tinham jejuado. E essa casta de demônio não sai senão com jejum e oração. Então, como eles nunca tinham jejuado e nunca tinham orado, ou seja, não sabiam nem como que orar, tanto que perguntaram para ele como é que era, então eles não conseguiram expulsar aqueles demônios. Ou aquela legião de demônios, né, no caso. Então, o jejum, ele é livre, ele é voluntário, ele é espontâneo, ele deve nascer do desejo verdadeiro da alma, do nosso interior, dentro da nossa mente, do nosso coração, ou seja, ele tem que nascer dentro de nós. Nós precisamos fazer, mas nós não temos que fazer obrigado, temos que fazer de livre e espontânea vontade. O resumo do tópico diz assim: a oração e o jejum são duas disciplinas que se combinam perfeitamente. Então, com essas duas disciplinas, vamos ver a conclusão aqui, só para eu falar o que eu quero dizer aqui. Então o cristão sabe da importância da oração e do jejum como exercício espiritual. Então, da mesma forma que nós fazemos exercício para o corpo, 1 Timóteo 4,8, o exercício físico é de pouco proveito. Por quê? Porque só aproveita para essa vida e só aproveita para o nosso corpo, não aproveita para os demais, só aproveita para nós mesmos. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Então, pela prática da oração e do jejum, o cristão ele vai estar mais sensível ao Espírito Santo. Oração e jejum é igual o quê? Santidade. Santidade é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia. Então nós precisamos da oração e precisamos do jejum para que nós melhoremos cada vez mais, cresçamos na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, pela prática de ambos é isso aí. A conclusão é essa. Deus abençoe a todos, sua vida, seu ministério, sua saúde, seu lar. Até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.